tem coisa melhor do que ter amigos. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero estar conversando com vocês um pouquinho. Tiago, capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos com vocês para nós meditar. Versículo 1 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Graças a Deus. O que a gente percebe dentro desse ensinamento que o pastor Tiago está trazendo à igreja, ele está tratando de algo que a gente vive. A gente vive isso todos os dias. A primeira coisa que ele trata é sobre essa batalha interna que existe dentro de nós. Nós guerreamos internamente para alcançar um propósito que satisfaz a nós mesmos. E essa guerra é uma guerra terrível, porque é uma guerra do espírito contra a carne. E por vezes a carne está sobrepondo ao espírito. E o pastor Tiago está preocupado com a igreja de Jerusalém. E ele fala a respeito da conduta dos irmãos da igreja. E o versículo 2 ele diz: vocês estão cobiçando e não estão conquistando. Vocês estão desejando, mas não estão alcançando. Uma das razões de vocês estar cobiçando, vocês estar desejando as coisas e não estar conseguindo alcançar, aí ele dá receita, o porquê que os irmãos não estão conseguindo, e talvez seja a razão do porquê nós não estamos conseguindo. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos a Deus, pedindo alguma coisa, estamos desejando possuir alguma coisa, e isso não chega até nós, e dentro do nosso coração, a gente sofre um pouco, porque a gente prega, a gente fala, a gente lê a Bíblia, a gente diz que Deus nos ouve, que Deus é o nosso Pai, que Deus cuida de nós, e em algumas coisas a gente não está vendo de forma clara o agir de Deus, ou pelo menos a resolução de alguns problemas, ou a obtenção de algumas coisas que nós estamos desejando. Então o que é que está acontecendo? Se nós somos filhos, se nós pertencemos a Ele, se Ele é o nosso Pai, se Ele cuida de nós, por que que nós não estamos conseguindo galgar algumas coisas? Por que que nós não estamos conseguindo ter êxito em algumas áreas? O pastor Tiago começa a trazer algumas informações que considero importantes. Quando ele chega no capítulo do versículo 3, o versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Porque dentro do nosso coração nós ficamos traçando referências. Por que que fulano consegue? Por que que o outro tem? Por que que eu não tenho? Por que que o outro consegue? Por que que eu não consigo? Por que que as outras famílias são abençoadas e a minha família está tendo dificuldade dessa forma? Sendo que eu também professo a mesma fé.
E aí ele começa a dar a receita. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes. O que ele está dizendo? Vocês fazem exatamente aquilo que os outros fazem. Vocês estão combatendo, vocês estão guerreando, vocês estão indo à luta, mas vocês não estão conseguindo alcançar êxito. Não estão conseguindo lograr êxito. Vocês estão passando por dificuldades. Não estão conseguindo galgar. Não estão conseguindo alcançar o objetivo. Mas estão guerreando, estão lutando. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Aí vem o detalhe. Pedes e não recebeis. Olha só. Porque pedes mal, para o gastares em vossos deleites. Aí então aqui agora vem um segredo que a gente precisa compreender, Oséias e Romário. A gente precisa compreender essas coisas para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para o Salmo 139, o salmista diz: no teu livro todos os meus dias foram escritos. Uma tradução simples e rápida significa dizer que quando eu fui formado, ou antes de ser formado dentro da minha mãe, o Senhor Deus já havia escrito os meus dias no seu livro, para que eu pudesse viver. Eu falei sobre isso há um tempo atrás aqui na igreja. Deus escreveu a nossa história. Deus escreveu a nossa história do passado nosso, para a gente viver no futuro. Aleluia. E Ele escreveu aquilo que de melhor tem. Glória a Deus. Deus escreveu para a sua vida coisas extraordinárias. Deus não escreveu desgraças. Deus não escreveu coisas ruins da sua vida. Deus não escreveu. O problema não está na escrita, e muito menos em quem escreveu. O problema está naquele que precisa viver aquilo que Deus escreveu. Então o problema está em quem? Está em mim. O problema está em nós. Porque eu não estou vivendo aquilo que Deus escreveu. Então eu posso imaginar que o escritor Tiago está vivendo essa dimensão. Quando ele olha para a igreja e vê o comportamento dos irmãos, então ele começa a ter a revelação divina para escrever aquilo que Deus estava ordenando através do Espírito de Deus, para que a igreja pudesse compreender essas coisas. Veja bem: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastares em vossos deleites. O que ele está dizendo? Primeiro vocês não pedem. Quando pede errado. Olha o que ele está dizendo: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Agora, quando pedes mal. Por que pede mal? Por causa da sequência do texto: para gastares em vossos deleites. Então isso quer dizer, pastor Domingo, que na verdade, quando a gente pede algo de Deus, nós precisamos ter cuidado de fazer algo pensado. Porque quando a gente está pedindo, estamos pedindo para satisfazer os nossos próprios desejos. E aí entra algo muito complicado a gente lidar. Porque aquilo que eu estou pedindo, irmão Noemi, eu estou pedindo para satisfazer o meu desejo pessoal. E aí é onde mora o grande problema para mim, o grande desafio. Porque eu não tenho que pedir para uma realização pessoal apenas. Antes da realização pessoal, preciso entender que aquilo que quero, se quero, vai vir para glorificar a Deus, e eu estou em segundo plano. Aí eu causo em
inversão de valores. Então eu estou pedindo para satisfazer o meu desejo pessoal. Eu estou pedindo porque eu quero ostentar aquilo. E quando trata de bênçãos a partir de Deus na nossa vida, quando trata de bênçãos espirituais, não é para minha ostentação. Aquilo que Deus pode me dar, aquilo que eu tenho para receber da parte de Deus, que está escrito no seu livro, ela precisa vir para glorificar a Deus. Eu serei beneficiado daquilo que peço, desde que aquilo que peço eu venho pedir para glorificar a Deus. Aí eu serei beneficiado. Então significa dizer que se eu peço, eu preciso pedir primeiro pensando em Deus, pensando na glorificação. Se eu consigo gerir isso, se eu consigo, lembra que ele está dizendo nisso, que há um conflito nos seus membros, há um conflito dentro de você, há um conflito em nós. Nós precisamos de organizar, eu preciso de redirecionar, eu preciso de fazer uma análise naquilo que estou pedindo. Perceba que a maioria das coisas que nós pedimos não acontece. Não é assim. A maioria das orações que faço parece que não são nem ouvidas. Parece que não são nem ouvidas, porque não chega o resultado dela. Claro que para que eu receba algo da parte de Deus, eu preciso estar preparado para receber aquilo que eu quero. Mas esse preparo envolve uma série de fatores, e um deles é exatamente esse: saber que aquilo que peço e aquilo que posso ganhar de Deus, que Ele tem para mim, que escreveu no seu livro, ela só virá essa, se a intenção primeira for para glorificar a Deus. Se não for, esquece, não vai acontecer. Se vocês sabem que nós somos realistas, somos bíblicos, nós não trabalhamos a empolgação emocional. Você pode pedir que Deus vai lhe dar, tá? Nós podemos dizer isso? Claro que podemos, mas sabemos que para que Deus lhe dê aquilo que você pede, você no mínimo precisa estar nele. No mínimo você tem que estar ligado nele e ele em ti. É isso que João disse. É isso que Jesus disse e João registrou no capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então precisa de haver um alinhamento para que de fato eu venha receber. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo alcançar o propósito de hoje, que chegar onde eu gostaria. Aí o versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí, Oséias, é aqui que está o grande perigo, e é aqui que está a chave, o caminho das pedras. Observa de que ele chama a igreja, de que ele chama as pessoas que está sendo direcionado a essa fala: adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras significa o quê? Significa que a partir do momento em que eu estabeleço relacionamento com Deus, eu não posso estabelecer relacionamento com o mundo, porque se assim faço, eu cometi adultério espiritual. É por isso que ele está dizendo: vocês são adúlteros, vocês são adúlteras, porque vocês estão tentando manter o relacionamento extraconjugal. Você está se relacionando comigo e se relacionando com Deus. Por isso ele está dizendo: vocês são miseráveis, vocês não sabem nem pedir, e quando pede mal. Por quê? Porque o relacionamento que vocês têm com o mundo aflora o seu desejo carnal, para que você possa receber de mim e satisfazer os seus deleites humanos e miseráveis. É exatamente isso que ele está dizendo. É exatamente isto que ele está dizendo.
adúlteros e adúlteras. Então significa que nós precisamos fazer uma autoanálise e ver qual é o grau de relacionamento íntimo que eu estou tendo com o mundo. Qual é o grau de relacionamento íntimo que eu estou tendo com Cristo? Ou será que eu estou cocheando entre dois pensamentos? Ou será que eu estou dando uma de esperto, me relacionando com o mundo, porque isso me satisfaz em algumas áreas da minha vida, mas também preciso me relacionar com Cristo, porque isso também me satisfaz em algumas áreas da vida? Então, se eu estou me comportando assim, então não vou conseguir receber, não vou conseguir viver aquilo que Deus escreveu para mim. Não é possível receber as bênçãos de Deus, não é possível eu manter um relacionamento de amizade com Deus se eu ainda estiver vinculado ao mundo. Pastor, como é isto? Eu estou no mundo, eu vivo aqui neste mundo, eu ainda sou terráqueo. Como é que isso funciona na prática? Então não tenho que viver mais no mundo? Não. Qual que é aquele texto de João 17, onde Jesus, fazendo a oração sacerdotal, ele diz assim: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo. Procura esse versículo para mim. Mas que eu os livre do mal. Pai, eu não os peço. João 17. Esqueci o versículo aqui agora. Não os peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 15. Ok. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a ideia não é sair desse mundo para não se relacionar. Esse relacionamento que eu estou dizendo é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento da carne para com o mundo, ou seja, as coisas do mundo. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, esse desejo pelas coisas mundanas, me faz adulterar espiritualmente. Esse desejo que eu tenho pelas coisas do mundo, essa participação íntima que eu tenho com as coisas da terra, me faz ser adúltero espiritual. Eu não vou conseguir galgar aquilo que Deus tem para mim. Há um versículo anterior aí, pode voltar aí para Tiago, no capítulo 2, tem um texto bem interessante. Tiago capítulo 2, versículo 3 diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E foi chamado amigo de Deus. Tem outros textos, Isaías fala sobre isso também. O que isso significa na prática? Eu gosto muito de trabalhar Gênesis e fazer um paralelo com o Novo Testamento. Aí você percebe que quando o Senhor Deus chama, convoca Abraão, ainda Abrão da sua terra, da casa dos seus pais. Você vê isso lá em Josué. Procura Josué para nós aí. Josué capítulo 24, versículo 3, se me falha a memória. Nós vamos entender o porquê que Deus pediu para que Abraão saísse do meio da sua terra, do meio da sua parentela. Leia. Leia o versículo 12. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Pronto, é esse.
serviram a outros deuses. Por que Deus fala a Abraão, sai de lá? Porque lá o pai de Abraão era um especialista em fabricar ídolos. E agora Deus diz: Abraão, sai do meio do seu povo, sai do meio da sua parentela. E Abraão obedece e entende a voz de Deus, sai da sua terra, sai do meio do seu povo. Mas Deus tinha um propósito para isso. E um dos propósitos de Deus para que Abraão saísse era exatamente desintoxicá-lo, tirar da mente de Abraão aquilo que os seus pais faziam. Os pais de Abraão eram pessoas idólatras. O que isso significa na prática para a gente? Significa que para que nós estabeleçamos um vínculo de relacionamento íntimo com Deus, é necessário que haja separação. Se não houver separação, não há relacionamento. Enquanto estiver misturado, não vai acontecer um relacionamento de verdade. É por isso que Deus diz: sai daí, vá para uma terra que eu vou te mostrar, inclusive vou te dar uma terra nova. Se você olhar o mapa, você vai ver que a região de Entre Rios era uma região abundante. Olha o nome, Entre Rios. Era uma região extremamente abundante. E Deus pega ele e diz: sai daí, e leva para uma terra árida. Para quê? Para estabelecer um vínculo de relacionamento. Aí você vê isso acontecendo no capítulo 12, 13, 14, 15, 16, no 17 de Gênesis. Você vai ver Deus agora falando com Abraão, dizendo: olha, anda na minha presença e ser perfeito. E aí você vê agora estabelecendo um vínculo de relacionamento de amizade. Quando você vai para Hebreus, procura um versículo para nós aí, Hebreus, você vai ver o próprio escritor dizendo que para Abraão Deus mostrou os fundamentos da nova Jerusalém. Imagine agora o grau de relacionamento que Deus tinha com Abraão, ao ponto de mostrar para Abraão os fundamentos, ou seja, estava em construção a nova Jerusalém. Essa Jerusalém que nós almejamos, que nós desejamos. Quando eu cheguei aqui, que dei a paz do Senhor para Maria, Aparecida disse: a minha vontade de ir para o céu, considerar Jesus. Todos nós temos esse desejo de voltar para o nosso lugar de origem. E agora Abraão teve um vínculo de relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus mostrou para ele os fundamentos da nova Jerusalém. Isso é amizade com Deus. Isso é separação do mundo. Quando o Tiago está escrevendo aos irmãos, está dizendo exatamente isso. Vocês precisam estabelecer um vínculo de relacionamento com Deus, ao ponto de Deus revelar coisas íntimas para vocês. Deus só vai revelar coisas íntimas para quem é amigo, para quem tem amizade, para quem tem intimidade. Se não tiver intimidade, Deus não revela. Se não tiver amizade verdadeira, Deus não vai revelar. Vamos para algo prático. Você encontraria alguém na rua e já revelaria as suas intimidades para essa pessoa? Claro que não. Claro que não. Para quem é que você conta as suas intimidades? Para quem é amigo. Para quem é amigo. Agora, hoje, nós estamos com um sério problema. Com o advento da internet, nós estamos contando as nossas intimidades, não é para um amigo, estamos contando a nossa intimidade para todo mundo. Porque tudo que acontece na minha vida eu tenho que contar na internet, eu tenho que postar na internet. Se eu comprei um cachorro, eu tenho que postar na internet. Se eu comprei um relógio, eu tenho que postar na internet. Olha, eu comprei um relógio novo. Se eu troquei de óculos, eu tenho que postar na internet. Olha só, estou de óculos novo. Se eu sofri uma dor na costela, eu tenho que dizer: estou sofrendo dor na minha costela. Miserável. Nós estamos diante
de uma miserabilidade mental. Nós estamos vivendo um relacionamento com o mundo. E estamos aqui na igreja, dando glória a Deus, aleluia. Estamos dizimando, estamos ofertando, estamos dobrando os nossos joelhos, estamos orando. Mas o nosso relacionamento está duplo. Então, se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou lendo a Bíblia, mas ainda continuo com as práticas do mundo, significa que o meu sacrifício é o sacrifício de quê? De todo. Eu preciso ter privacidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: o povo de Deus precisa ser reservado. Nós precisamos ser reservados. O mundo precisa ter curiosidade de saber quem é você. As pessoas precisam ter curiosidade de saber quem é o Jackson, quem é o Giovanni, quem é o Zé Carlos. O problema nosso é que nós estamos colocando a nossa vida diante de todos e de tudo, e não existe mais curiosidade. É muito parecido com aquele rapaz, com aquela moça que começam a namorar e o rapaz logo apaixona e logo eles não têm relação sexual. Acabou. Acabou. Perdeu a essência. Então nós estamos vivendo em duplo relacionamento. É sobre isso que o pastor Tiago está orientando. Você precisa deixar de ser adúltero. Nós precisamos de deixar de ter relacionamento extra. Não dá mais para nós nos comportarmos assim. Porque vamos viver a vida inteira e não vamos lograr êxito em nada. Abraão foi amigo de Deus. Agora veja bem o que acontece com esse homem. Deus falou assim: sai daí da sua terra, da terra dos seus pais, e vem. E ele veio. Aí eu estava lendo agora à tarde um detalhe importante, só para você ver que questão de relacionamento. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 13, só para você ver o que é, como é bom você buscar andar em direção a um relacionamento de afinidade, de amizade, de intimidade com Deus, que aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, que aparentemente, pastor Giovanni, não deveria acontecer. Veja bem, eu vou ler o texto aqui, para você ver, Gênesis capítulo 13. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra, e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Agora veja bem, um detalhe aqui: para quem tem amizade com Deus, a coisa funciona diferente. A coisa funciona diferente. Quem é o patriarca aqui? Quem é o detentor da bênção aqui? Abraão. Aí ele chama agora o agregado, Ló, e diz o seguinte: olha, para que não haja briga entre nossos pastores, que a gente não venha entrar em divergência, faz o seguinte, vem cá. Colocou Ló diante de toda a terra e disse: a terra toda está diante de você. Toda a terra está diante de você. Eu só quero que você escolha um lado para você ir. A promessa era de Abraão. Ló só chegou lá por causa de Abraão. O gado de Ló só aumentou por causa de Abraão. Passou como assim? Porque quem anda com quem é abençoado, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Se torna abençoado. Por isso você tem que escolher bem com quem você anda. Você precisa escolher bem com quem você se relaciona. Olha, a gente aqui está de olho, não tem possibilidade. Se você se relacionar com quem não presta, o risco de 100% de você não prestar é 100%. Mas se você anda com quem é abençoado, com quem é sério, quem é honesto, você vai ser sério, você vai ser honesto. Aleluia. É exatamente assim. Aí veja bem, Abraão chama Ló e diz: olha para a terra. Aí Ló olhou para a terra, tudo. Aí veja bem, olha só.
Olha o texto, olha o texto. Verso 10: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Olha só, compara ela com o jardim do Éden, com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campinas, que armou as suas tendas até Sodoma. Aí você vai ler o texto, você vai ver um detalhe importante. Ló olhou para a beleza, as belezas das campinas do Jordão, disse: é aqui que eu vou armar minha tenda. Eu não sou beijo, oportunista. Disse: mas rapaz, olha só essa campina, isso parece com o jardim do Éden. Adão contou isso ano passado. O jardim do Éden é perfeito. Como é que eles sabem? Por causa de Adão, que veio contando essa história. E naquela época tinha livro, a mensagem era passada verbalmente. Então Adão contou lá atrás que o jardim do Éden era perfeito. Rapaz, isso aqui existe igual o jardim do Éden. Então, olha isso. Então veja só, eu vou ficar do lado do Jordão, eu vou ficar nessas campinas aqui. Rapaz, e Abraão que o trouxe, que ajudou, que o gado cresceu, cadê Abraão? Não. Aí do outro lado, oposto, era cheio de morros. Vou traduzir aqui para a nossa realidade. Era só o cerrado. Vou traduzir mais ainda, só a capoeira. Quem conhece capoeira aqui? Só quem? Maranhense conhece. Maranhense conhece. Maranhense conhece capoeira, né? Só a capoeira. Pois é, só o mosquito. Aí veja bem, o que sobrou para Abraão? A capoeira, os morros. Aí veja bem, presta atenção nisso aqui. A região lá do Jordão, lá tinha Sodoma, tinha Gomorra, ele disse que os homens lá eram maus. A região de cá era capoeira, era serra, era mato bruto, não tinha alimento. Quando Ló se volta para cá com o seu coração totalmente pervertido, ele leva consigo a maldição. Quando Abraão pisa na terra seca, a terra fica abençoada, a terra é sarada. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Que quando você tem intimidade, relacionamento de amizade com Deus, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Não importa, porque onde você colocar a planta dos teus pés, a bênção vai chegar. Porque a bênção não está no lugar. Ló olhou para o lugar e disse: nossa, mas que coisa linda. Abraão disse: pode escolher. Não tem um problema se você vai escolher essa campina do Jordão. Por que Abraão tinha essa visão? Porque Abraão sabia que a bênção estava no lugar. A bênção estava dentro. Estou mostrando para você, Diego, que onde você estiver, ou onde você for, ou para onde você for, a bênção vai contigo, porque a bênção está em você, não é no lugar. Por quê? Por causa do relacionamento de amizade que você tem que estabelecer com Deus. Então o seu negócio pode prosperar, a sua casa pode ser abençoada, os seus filhos podem ser abençoados, a sua vida pode ser transformada, sim, desde que você mantenha um relacionamento e não dois. Se relacione com o Senhor, tenha amizade com Jesus, fica perto dele, não se aparte dele, fica juntinho dele. A bênção vai estar sobre a sua vida. Aí você vai pedir. Aí que aquele que tem relacionamento com Deus, aliás, ele não vai ser cobiçoso, não vai ser invejoso. Por que é que eu vou ter inveja, irmã Edna, se eu sei que a bênção está comigo?
do outro se eu sei que a bênção está comigo? Então é questão de postura, de entendimento e de relacionamento. Se relacione com Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida e na sua casa. A amizade com Deus, ela faz toda a diferença. Mas lembrem-se que para estabelecer esse vínculo de relacionamento e amizade, existe uma batalha mental, uma batalha psicológica. Onde é que o inimigo mais atua na vida das pessoas? Na mente. Eu ainda vou falar ainda sobre isso aqui na nossa igreja. O inimigo atua no campo da mente. Pensamentos maus que não saem da minha cabeça, pensamentos de adultério, pensamentos de homicídio, todo tipo de pensamentos maus que permanecem na minha mente. Aí um certo dia, um dos heróis da festa, não faz a memória, Martinho Lutero, ele disse: eu não posso impedir que os fatos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir eles de fazerem ninhos. O que ele está dizendo? O que Martinho Lutero entendeu? Eu não posso impedir o pensamento de vir na minha mente, mas eu posso impedi-lo de gerar frutos no meu coração. Você não pode impedir o pensamento de chegar na sua cabeça, mas você pode impedir esse pensamento de gerar filhos no seu coração. Pastor, estou pensando um monte de besteira, eu vi umas coisas e estou pensando, repreenda no nome de Jesus e tenha vitória. Agora, o que eu não posso é ser passivo, é ser omisso com relação aos pensamentos e permitir que eles alojem em meu coração e gerem e brote. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ser resistente. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista os pensamentos maus e eles vão cair por terra. Eu preciso fazer isso. E Deus vai nos dar vitória. Eu não consegui chegar ao ponto aqui, mas eu caminhei um pouquinho. Quero convidá-los a ficar em pé. Aleluia. Glória. Oh, glória. Quero convidá-los à frente hoje. Vem aqui à frente, todos vocês. Todos vocês, todos. Todos vocês. Podem vir. Vamos deixar esse espaço vazio. Não vamos deixar lacunas. Graças a Deus. Graças a Deus. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você agora. Que tipo de pensamentos tem passado por sua mente? Que tipo de pensamentos tem alimentado os seus sentimentos? Que tipo de relacionamento você tem mantido com o mundo? Qual é o grau de amizade que você está tendo com o mundo? O que você anda fazendo quando você está sozinho? O que você anda fazendo quando você está acessando a sua internet? O que você anda vendo? O que é que está entrando na sua cabeça? O que os seus olhos estão vendo? Isso pode gerar problemas gravíssimos no seu coração. Você precisa manter um relacionamento de intimidade com Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Nós precisamos de ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Nós estamos pedindo as coisas, não estamos conquistando. O nosso coração está confuso. A nossa mente está trazendo informações ao nosso coração que não deveria. Porque está entrando informações através da nossa visão,
daquilo que estamos vendo todos os dias, e nós ainda estamos nessa terra. E o Espírito de Deus está falando comigo e com você hoje, de uma forma forte e poderosa. Nós precisamos estabelecer um vínculo de relacionamento íntimo com Deus, e precisamos romper a amizade que nós estabelecemos com o mundo. Nós precisamos avançar nesse relacionamento. Precisamos quebrar essas cadeias, desses pensamentos malignos que nos atormentam todos os dias. E só o Espírito de Deus pode fazer isso. Só a presença do Espírito Santo pode mover o seu coração, pode romper essas coisas que está dentro do seu coração. Só a palavra de Deus tem poder para entrar no mais escondido da sua alma e arrancar de lá tudo aquilo que está provocando essas coisas que não vêm de Deus. Só Ele pode. Mas a regra é muito simples. É você, a partir de hoje, dizer: Senhor, eu preciso me relacionar contigo. Eu preciso estabelecer um vínculo de relacionamento, de amizade, de intimidade contigo, ao ponto de não querer mais me relacionar com o mundo, de não ter mais desejo de me relacionar com as coisas mundanas. Eu preciso desse relacionamento contigo. Coloque a mão sobre o seu coração. Querido Espírito Santo, é no nome de Jesus Cristo que eu oro por cada um dos meus irmãos agora. Eu rogo não só por eles, mas eu rogo também por mim, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai amado, a romper, ó Deus, as coisas que nos aflige, que nos faz ter bloqueios espirituais. Quebra, Senhor, essas cadeias nessa noite. Repreenda esse mal. Pai celestial, perdoa as nossas fraquezas e renova em nós esta aliança de intimidade, de relacionamento contigo. Nós não podemos mais viver no adultério espiritual. Nós não podemos mais estar rompendo a aliança espiritual. Nós queremos que esta aliança seja estabelecida com muito mais vigor, com muito mais força. Nós queremos ter intimidade contigo, nós queremos ter experiências contigo, e nós queremos que o Senhor revela, Senhor, o céu a nós, que o Senhor nos permite entrar no céu através de visões, através de sonhos, através da leitura da tua palavra. Nós queremos ter intimidade contigo. Revela o céu a nós. Revela a tua vontade em nosso coração nesta noite. Nos faça crescer espiritualmente, nos faça avançar um pouco mais. No nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a tua igreja. Abençoe a minha família, abençoe as famílias desta casa, abençoe as nossas vidas e nos dê vitória através do teu nome. Assim nós oramos, Pai, como também te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém.